Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se a fórmula correta é ressurreição dos mortos ou ressurreição da carne. A resposta é que as duas fórmulas são corretas, porque as duas estão presentes nos símbolos da igreja, ou seja, naquelas fórmulas dogmáticas dos credos que a igreja utiliza tanto na liturgia como na catequese. Se você for ver o catecismo da Igreja Católica, você irá encontrar que no credo apostólico nós temos a fórmula ressurreição da carne. Já naquele credo mais comprido, niceno-constantinopolitano, nós temos uma outra fórmula, a ressurreição dos mortos. Dito isto, que as duas fórmulas são equivalentes, é importante, porém, recordar uma coisa, que quando nós professamos o símbolo apostólico que diz a ressurreição da carne, algumas pessoas, especialmente teólogos modernos, tendem a traduzir por um termo mais fácil para as pessoas de hoje em dia. Ou seja, preferem colocar a ressurreição do corpo ou a ressurreição dos mortos. No entanto, a Igreja insiste que no credo apostólico haja esta tradução de ressurreição da carne. Foi uma resposta dada pela própria Congregação da Doutrina da Fé, então dirigida pelo cardeal Joseph Ratzinger, no dia 14 de dezembro de 1983. A Congregação para a Doutrina da Fé notou que em alguns missais no mundo se traduzia diferentemente esta expressão do símbolo apostólico, ressurreição da carne. E então a Congregação para a Doutrina da Fé, em sintonia com o Santo Padre, pediu que as conferências episcopais, então, todas começassem a traduzir literalmente ressurreição da carne e não por coisas semelhantes como ressurreição dos corpos ou ressurreição dos mortos. Você veja, por exemplo, que na tradução inglesa do missal havia resurrection of the body. Body é corpo e não carne. Na tradução alemã havia Auferstehung der Toten, ressurreição dos mortos, e também assim em espanhol, la resurrección de los muertos. Graças a Deus, o português, pelo menos dessa vez, nós fizemos a coisa correta. Continuamos com a tradução ressurreição da carne. Por que é que se insiste em ressurreição da carne, então, se as duas expressões são equivalentes? Exatamente por causa desta tendência dos teólogos modernos de dizer que existe uma ressurreição logo depois da morte. Ou seja, quando você diz ressurreição dos mortos, essa fórmula é ampla o suficiente para aceitar aquelas homilias que a gente ouve em enterros, exéquias, encomendação de corpos, onde se diz que o nosso irmão já ressuscitou. As pessoas ficam perplexas de ver um cadáver diante dos olhos e o pregador ali dizendo, nosso irmão já ressuscitou. Não existe ressurreição imediata. A ressurreição é no fim dos tempos. Por isso, ao dizer ressurreição da carne, a Igreja vê que esta fórmula, ela torna mais evidente o fato de que aquela carne que está sendo ali sepultada é que ressuscitará no último dia. Para tentar responder a estas dificuldades que surgiram a partir da posição de alguns teólogos modernos, especialmente por parte de teólogos protestantes como Pannenberg e Companhia Limitada, a Congregação para a Doutrina da Fé já há algum tempo tem se empenhado dando alguns documentos para esclarecer a reflexão teológica. Em 1979, no dia 17 de março, quando ainda não era prefeito o cardeal Ratzinger, mas sim o cardeal Sepper, a congregação publicou um documento a respeito das questões de escatologia. Esse documento se encontra no Denzinger Schönmetzer, para aqueles que possuem o volume, a partir do número 4650, ou então no próprio site da Congregação para a Doutrina da Fé. Nesse documento se fala com toda clareza que realmente nós
cremos que existe uma ressurreição no fim dos tempos e que essa ressurreição não é imediata e nem só simbólica. Mais especificamente ainda, a Congregação para a Doutrina da Fé, na sua Comissão Teológica Internacional, publicou um documento que não faz parte de ensinamento magisterial, mas é a reflexão de um grupo de teólogos de confiança da Santa Sé, e no ano de 1990 eles publicaram, a Comissão Teológica Internacional, um documento chamado Problemas Atuais de Escatologia. E no número 2, esse documento fala da parousia de Cristo e da nossa ressurreição. É nesse número 2 que se faz a clara reflexão a respeito do fato de que a nossa ressurreição só acontecerá na parousia de Cristo, ou seja, quando Ele vier. É um acontecimento histórico futuro. Portanto, não tem cabimento falarmos de ressurreição imediata dos mortos. Aliás, a Igreja faz questão de afirmar que a ressurreição de Nossa Senhora, que nós chamamos de Assunção da Virgem Maria, é algo de único. Somente ela ressuscitou logo após a morte. Os outros aguardam a vinda de Nosso Senhor, embora saibamos que a causa da ressurreição de todos nós no final é a ressurreição de Cristo, fonte da ressurreição de todos os vivos e mortos. Na glória de Deus estaremos corpo e alma junto dele. Por isso, ressurreição dos mortos, ressurreição da carne.